E hoje nós vamos abrir o nosso Vitrine Revista com o nosso consultório, falando sobre saúde. Gente, a dengue continua sendo uma preocupação em praticamente todo o país, viu? A cada hora, aí da última semana, 261 novos casos da doença foram confirmados, isso aqui no Paraná. Esta é a média do novo boletim aí da Secretaria de Estado da Saúde, que foi divulgado ontem e aponta para 43.889 novos casos registrados no estado. Para dar algumas dicas e nos trazer mais informações sobre os riscos e cuidados em relação à dengue, eu recebo a supermédica, a doutora Rúbia Boareto. Boa tarde, doutora, tudo bom? Tudo bem, Patrícia, boa tarde. Obrigada pelo espaço. Boa tarde a todos que estão em casa nos ouvindo e nos vendo hoje. Perfeito, doutora. Doutora, algumas pessoas elas são mais vulneráveis a contrair o vírus da dengue ou não? Se o mosquitinho picou, se ele estiver contaminado, a pessoa pegou dengue. Patrícia, não tem pessoas mais vulneráveis, né? Do mesmo modo que não existe um tipo viral mais que denota mais gravidade do que o outro, né? Então, todas as pessoas são vulneráveis, independente. Existem casos, o que diferencia vai ser a gravidade com que o indivíduo vai responder àquela doença, dependendo das comorbidades ou das doenças que ele já tem. Tá, e o que essa doença ela pode causar na pessoa, no corpo? Como que começa, doutora? Olha, ela tem um período de incubação, Patrícia, que varia aí de 2 a 10 dias, mais ou menos. Então, ela pode se manifestar de uma forma desde assintomática até quadros leves, evoluindo também para quadros graves e até o óbito. Então, febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos, uma fraqueza, uma mialgia, que a gente fala para a população aí como dores musculares, muito cansaço, fenômenos hemorrágicos, ou seja, sangramentos de nariz, boca, até sangramentos mais graves, né, como sangramentos abdominais, enfim, sangramentos vaginais. Tudo isso permeia, todos esses sintomas, eles permeiam a doença, né? Existe uma alteração no sistema hematológico do indivíduo após a infecção pelo vírus. A gente vai comentar depois os tipos de vírus que a gente tem. E isso provoca uma alteração no nosso sistema de coagulação, nas nossas plaquetas, nos nossos leucócitos, como infecções virais de maneira geral. E aí, essas manifestações vão variar de indivíduo para indivíduo, podendo permear aí os sintomas que eu citei anteriormente. Como você bem disse, não temos mais só um tipo, digamos assim. Agora nós temos aí vários tipos, né, do vírus, da dengue. Quais são, doutora? Isso, Patrícia. Nós temos no Brasil 4 sorotipos. A gente tem no mundo 5 sorotipos. O sorotipo dengue 5, ele é só detectado na Malásia. Então, no Brasil, nós temos o dengue 1, 2, 3 e 4, que são os 4 sorotipos da dengue. Do ano de 1981 para cá, né, esses sorotipos foram aparecendo. E não existe um mais grave do que o outro, né? Isso. Todos podem causar os sintomas na mesma proporção. Tá, mas tem diferença, doutora? Por exemplo, uma pessoa ela pode pegar vou chamar de tipo, tá? O tipo 1, aí depois ser picada de novo, o tipo 3, depois o... Isso. Exatamente. Ela pode ter 4 vezes dengue, isso que a gente deixa bem claro, né? Então, se ela tem lá o dengue 1, o sorotipo 1, ela pode se manifestar novamente tendo o tipo 2. E aí a gente sempre fala, ou 3 ou 4, e a gente sempre fala assim, mas a segunda infecção é mais grave. Sim, ela pode ser mais grave, porque o nosso sistema imunológico, quando entrou em contato pela primeira vez, seja com qualquer um dos sorotipos, ele vai provocar uma reação com produção de anticorpos para nossa defesa. Isso é normal para qualquer agente infeccioso, seja ele viral, bacteriano, autoimune, enfim. Quando a gente entra em contato novamente com isso, o nosso corpo faz uma super resposta imunológica. E aí sim, os sintomas podem ser mais graves e aí pode ocorrer também manifestações mais severas da doença, levando até o óbito. A minha mãe, eu tive dengue no início do ano, né? Ela fala assim pra mim, agora você não pode mais pegar dengue. Se você pegar dengue, vai ser hemorrágica. Tem alguma coisa a ver ou é mito? Se pega dengue pela segunda vez, é hemorrágica? Não, pode ser um dos outros tipos. Pode ser outros tipos e pode se manifestar com quadros hemorrágicos, sim, tanto da primeira quanto da segunda ou terceira, quarta vez. Os 4 tipos, elas manifestam também a dengue hemorrágica. As pessoas às vezes confundem, acham que dengue hemorrágica é uma coisa, a dengue clássica, a dengue 1, 2, 3 e 4 é outra. Não.
a hemorrágica está dentro desses 4. Está dentro desses 4. Qualquer um dos sorotipos, como você disse. Existem pessoas mais vulneráveis? Não. Existe um meio ambiente que vai deixar as pessoas vulneráveis. Existe um sorotipo mais grave do que o outro que manifeste diferenças entre um e outro? Não. Todos vão poder manifestar esses sinais e sintomas que eu falei. Todos vão poder se manifestar através de sintomas, sinais hemorrágicos, com hemorragia. Né? Então, seja o tipo 1 ou 4. E esses sinais, os sintomas, eles começam, por exemplo, a pessoa foi picada pelo mosquitinho da dengue contaminado pela manhã. No outro dia ela já vai estar apresentando sintomas, no mesmo dia, vão passar alguns dias para daí apresentar os sintomas? Como que é, doutora? Perfeito, essa pergunta é importante. Então, ele tem um período de incubação, que a gente chama, né? Que é um tempo que o vírus demora para começar a manifestar os sintomas. Seja ele um vírus, um agente, né? No caso agora a dengue. Pode se dar de 2 até 10 dias. Então, pode ser que demore umas 48 horas para você começar a apresentar os sintomas ou algum outro sinal. Lesões de pele também eu não citei, né? A gente está com a doutora Bárbara, dermatologista. Ela deve estar recebendo aí no consultório pacientes com lesões de pele. Então, a gente tem manifestações cutâneas importantes que também podem se manifestar no início ou no final da doença. Varia muito, dependendo do sorotipo, enfim. Mas ela demora aí esse período de incubação, de 2 a 10 dias. Então, nós vamos ter esse intervalo todo que o paciente pode apresentar os sintomas dos mais leves aos mais graves. Quando procurar ajuda? Porque a gente sempre escuta falar assim, ó, a dengue não tem cura, digamos assim, né? Não tem como você tomar um remédio para a dengue curou ali. Ela tem um ciclo que, né, vai acontecer aquele ciclo e a pessoa tem que deu febre, um remédio para febre, dor no corpo, remédio para dor no corpo, e assim ela vai permeando, né? Mas quando que deve ser um sinal de alerta, assim, doutora, não tem que procurar o hospital? Olha, a gente sempre orienta que procure atendimento ao menor sintoma da doença, tá? Porque a gente não tem uma ideia de como ela vai evoluir dali para frente. Certo. Alguns vão recrudescer, os sintomas vão ser mínimos e vão melhorar, e outros vão evoluir com sintomas mais graves. Então, a gente sempre cita os sinais de alarme da dengue, né? Quem tem dúvida, vai lá na internet. Sinais de alarme da dengue. Então, é febre com manifestações hemorrágicas, com sonolência, com dor abdominal. Prestar atenção nos idosos que ficam mais prostrados, assim, mais quietos, não se alimentam muito bem, acabam diminuindo, então, a ingesta hídrica, a ingesta de alimentos. O que a gente pode usar em casa, né, para já ir começar um tratamento e melhorar os sintomas? Analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol. Hidratar-se muito bem, isso é extremamente importante para quem está em casa. Líquidos, muito líquidos, a dengue ela tem uma perda que a gente não vê de líquidos, né? A gente chama de uma perda insensível muito alta, causando desidratação, importante. Então, hidratar-se é muito importante. Evitar os anti-inflamatórios, isso é crucial. E o ácido acetil salicílico, por ser um inibidor da agregação das plaquetas, acaba também agravando, propiciando com que apareçam mais sangramentos. Então, a gente evita isso. Ao menor sinal, deve-se procurar atendimento. A gente está com um sistema de saúde muito sobrecarregado, então acaba que as pessoas têm chegado muito grave, né, aos centros de atendimento. Então, a gente tem orientado isso, pode fazer essa medicação orientada aí, como a gente sabe, pelo Ministério da Saúde, e procurar atendimento. Perfeito. Doutora, para a gente finalizar, a pessoa ela pode ter dengue e Covid ao mesmo tempo? Pode acontecer? Sim, Patrícia. E a gente está com uma tendência de acontecer isso nos próximos meses. Veja, como nós tivemos mudanças climáticas, tudo isso contribui para a proliferação do mosquito, né, para a manutenção dos criadouros, e isso acaba também interferindo no tempo e na duração de tudo, né? Então, a gente está vendo aí um verão mais prolongado, a gente está vendo um tempo úmido e quente, então tudo isso propicia. Mas é óbvio que com a entrada agora do outono e depois mais a chegada do inverno, vão começar a se sobrepor as doenças respiratórias. E eu acho que os especialistas dizem que nós vamos ter um encontro entre essas duas doenças. Então, a gente vai ter uma fase em que nós vamos estar diminuindo a dengue, mas ela ainda vai estar presente. E com a entrada do frio, a gente vai estar tendo aí um momento de encontro com o Covid, com influenza, com a pneumonia, com todas as outras doenças respiratórias. Então, a gente vai ter sim, é possível, Patrícia, são 2 vírus diferentes, né? Então, o vírus da dengue e o SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid, e eles podem perfeitamente
se sobrepor. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Então, acho que em breve, mais entrevistas aqui com a doutora pra gente saber o que fazer, como fazer e quando fazer, viu? Posso concluir só uma coisa? Pode. Vacina, Patrícia. Perfeito. Vacina. Então, a gente tem no Brasil, a gente está com uma certa... O Ministério Público, o Ministério da Saúde ainda está com uma dificuldade de distribuição da vacina, mas nós temos uma vacina. Ela é uma vacina quadrivalente, então é para os 4 sorotipos. A idade de vacinação vai dos 4 até os 60 anos. Uma vacina segura. Vacine-se. Se tivesse que falar alguma coisa, vacine-se. Até então, uso de repelente e cuidado com os criadores. Perfeito. Essa é a dica. Doutora, muitíssimo obrigada, viu? De nada. Até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima. Uma boa tarde.